O podcast Na Bancada com Cléo Menezes, essa semana está em Brasília, acompanhando o dia a dia do parlamentar sergipano. Nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, estamos no Senado Federal, excepcionalmente no gabinete do senador por Sergipe, Laércio Oliveira. Senador, muito obrigado por nos receber muito grande, viu? no seu gabinete. A casa é sua, com muito prazer. Agradeço. Estava o aguardando lá no estúdio, né? No nosso estúdio RCM, onde são realizados os podcasts todas as segundas e todas as quintas-feiras. Tenho certeza que não vai faltar oportunidade e até compreendo a sua demanda muito grande, o trabalho aqui no Senado, o qual já parabenizo também. Obrigado pela compreensão e obrigado por estar aqui. Eu fico muito feliz quando eu recebo a imprensa de Sergipe aqui, quando eu recebo os sergipanos, porque aqui é território de Sergipe. Nós estamos no Senado Federal, mas esse gabinete é um gabinete declaradamente sergipano. E eu procuro exercer isso na plenitude, porque é uma forma de retribuir, de agradecer aos mais de 300 mil sergipanos que acreditaram em mim, nas minhas propostas, no meu trabalho e me fizeram senador da República. Portanto, se você olhar por esse gabinete, se você andar por aqui, você vai perceber que a identidade com Sergipe é muito grande. Em todos os detalhes aqui eu procuro declarar a minha paixão pelo meu estado, a dependência que tenho do meu estado e, acima de tudo, aquilo que existe de mais belo no meu estado, além das belezas naturais, que é o jeito sergipano de ser. Então, isso me deixa muito feliz. Portanto, recebê-lo aqui é tão somente fazer uma declaração como essa. E fico muito satisfeito e estou à sua disposição. Na última segunda-feira, o senhor comemorou um ano, aliás, o povo sergipano comemorou um ano, né, do seu mandato. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano aqui no Senado Federal? O exercício do mandato começou em fevereiro, mas a vitória aconteceu em outubro, no dia 2 de outubro. Interessante que muitas pessoas não lembravam. E eu encontrava as pessoas que me ajudaram, que pediram voto para mim, e eu dava os parabéns, né? Então, deixa eu lhe dar um abraço, parabéns. E as pessoas ficavam sem entender, mas parabéns por quê? Eu disse, porque há um ano atrás a gente estava enfrentando as urnas, e você contribuiu muito para esse enfrentamento nas urnas. E logo no final da tarde você vai ver o resultado das urnas. Vamos reviver aquele momento, um momento de tensão, um momento de muita expectativa, mas após o resultado, um momento de muita emoção, de muita alegria, de muita gratidão por tudo que aconteceu. Eu disse nas ruas de Sergipe, por onde passei, que eu seria o melhor senador da história de Sergipe. E eu vou escrever essa história. O meu esforço, a minha dedicação ao meu mandato, que é um mandato de Sergipe, é para fazer do meu estado um estado melhor, é para fazer e proporcionar a cada sergipano a esperança viva de que a vida dele vai ser melhor através de uma ação política com resultados alcançáveis. Tudo que produziremos em termos de desenvolvimento, em termos de geração de emprego, em termos de dias melhores, políticas sociais de qualidade, tudo isso é o que eu desejo fazer, o que eu almejo fazer, o que farei. Portanto, esse primeiro ano é um ano de aprendizagem. Apesar de ter vindo de 3 mandatos como deputado federal, mas o Senado é uma casa totalmente diferente do Senado. E eu quero ouvir mais do que falar nesse primeiro momento. As posições que tenham tomado aqui, as declarações que tenham feito são questões e declarações pontuais e comprometidas com a causa que eu defendo. Não só os projetos que já escrevi, ProFest, ProEscoar, não só por isso, mas nas próprias declarações, sejam de apoio, sejam de indignação pelo comportamento do governo,
em relação à sociedade. Eu vou fazer da tribuna um local para comunicar às pessoas, à sociedade brasileira como um todo, a minha alegria ou o meu descontentamento, independente de que governo seja. Semana passada o senhor esteve reunido com o ministro da Agricultura. Percebi que algumas demandas foram tratadas naquela oportunidade. Quais as demandas que o senhor destacaria, né, que vem a melhorar a vida do povo brasileiro, sobretudo a vida do povo sergipano? Eu tive com o ministro Fávaro, que é nosso colega, inclusive, aqui no Senado. Foi uma conversa muito boa. Ele externou publicamente na imprensa nacional a satisfação dele com o projeto que eu apresentei, que é o Profert, que é o projeto que trata dos fertilizantes. O Brasil precisa produzir fertilizantes, o projeto vai nessa linha. Produzir fertilizantes significa promover soberania nacional, defender a soberania nacional do nosso país, desenvolver a indústria nacional e gerar emprego e renda. A que pé está o projeto? Olho para o meu estado e enxergo que meu estado tem um potencial extraordinário de fertilizantes, porque nós teremos gás em abundância e nós temos potássio. Então, para produzir fertilizantes nitrogenados. O projeto vai muito bem, já passou por uma comissão importante, Comissão de Assuntos Econômicos, deve passar pela Comissão de Agricultura na próxima semana e, a partir daí, seguir já para a Câmara dos Deputados. Então, esse projeto vai muito bem. Então, tomei conhecimento da manifestação pública que o ministro Fávaro fez e pedi uma audiência com ele, fui lá para agradecer, para pedir a ele que ajudasse, mas eu fui lá agradecer para ele a manifestação dele e ele que me agradeceu pela ideia de apresentar um projeto tão importante para o país e tão necessário nesse momento. Então, aproveitei para conversar com ele sobre a questão do agronegócio no nosso país, mais pontualmente no meu estado, a questão do leite, por exemplo. Os produtores de leite do meu estado atravessam dificuldades. O Brasil criou uma política de importação do pó, leite em pó, e transforma esse leite em pó em leite acrescentando água para restabelecer a condição natural dele, mas esquece o produtor, aquele homem, aquela família que tem lá 5 vaquinhas, 4 vaquinhas e produz o leite e dali faz a sua renda todos os dias. Esse homem, essa família foi deixado de lado. Eu não posso entender que política é essa que retira da sociedade brasileira as pessoas que precisam, que está produzindo lá no seu pedacinho de chão, tira a liberdade praticamente dele produzir e de tirar o sustento dele. Então, fui tratar desses e de outros assuntos com ele. Aproveitei também no dia anterior, tinha ido falar com o ministro da Pesca. Eu vou ajudar muito o meu estado a mudar o cenário da pesca. A pesca vai deixar de ser uma atividade artesanal e vai passar a ser uma atividade industrial no meu estado. Eu quero contribuir com isso a partir do terminal pesqueiro, que está lá construído há muitos anos, sem funcionar até hoje. Eu, pessoalmente, já coloquei 5 milhões de emenda para concluir aquele projeto, mas essa emenda se perdeu na aplicação dela por parte do governo federal e ainda continua daquele jeito. Então, a gente não tem uma recepção do pescado artesanal que vem do mar, e isso tem me preocupado muito, porque isso significa saúde pública. Então, é um compromisso meu conversar, e fui conversar com o ministro da Pesca sobre esse assunto, e ele ficou impressionado, porque eu fui dizer para ele apenas, levei para ele a situação, a minha preocupação, e disse a ele o que é que eu podia fazer, o que é que ele precisava para a gente resolver aquele assunto. A surpresa dele é que disse: olha, senador, as pessoas vêm aqui praticamente
quase na sua totalidade para pedir. E você viu aqui se colocar à disposição para saber o que é que você pode fazer. E eu quero sim, a minha ideia é conversar com o prefeito Edivaldo Nogueira, quero mudar aquela imagem em frente ao mercado municipal. Tenho conversado com pessoas que atuam nesse setor da pesca, mas para fazer da pesca uma atividade rentável, muito mais rentável do que ela é hoje para aqueles que vivem desse setor. Quando o senhor fala em mudar a imagem ali em frente ao mercado central de Aracaju, é importantíssimo. Eu vejo aquilo ali como um dos maiores pontos turísticos do nosso estado. É ali que está todo o artesanato do estado de Sergipe. Então, é muito importante. Parabéns, né, por essa pauta, por defender, né, essa pauta e também por estar acompanhando para que isso possa se transformar em uma realidade tão logo. Senador, existe aí uma pauta muito importante também. Seria importante o senhor colocar a sua opinião aqui sobre a reforma tributária. A reforma tributária não alcançou até agora o objetivo dela. Quando nós começamos a conversar sobre reforma tributária ainda na Câmara dos Deputados, nós combinamos que seria simplificação tributária no país. Acabar com essa bagunça que é tanto imposto de tantas maneiras, contribuições de várias formas, e isso causa um problema seríssimo para os empresários brasileiros. Então, primeiro ponto, principal dele, simplificação. Segundo quesito, não ao aumento de tributos. A gente ia construir um desenho novo, mas sem aumento de tributo para setor nenhum, porque a carga tributária no Brasil já é muito alta. E terceiro, esse terceiro ponto foi colocado até por mim. A reforma tributária precisa olhar a sociedade e não os governos e não as empresas. Precisa ser um ambiente confortável para a sociedade brasileira, aquele que paga o imposto ou aquele que tem o imposto descontado no seu contra-cheque todos os meses. Quando o projeto saiu da Câmara aprovado, ele saiu totalmente descaracterizado desses princípios. A reforma tributária hoje não tem o viés do emprego. Se não tem o viés do emprego, não serve para os brasileiros. Pode servir para os governos, pode servir para qualquer um outro setor, mas para a sociedade não interessa. E o Senado vai mudar o que está escrito lá, o que veio lá da Câmara. Eu tenho esse compromisso. Hoje à tarde mesmo, às 14 horas, se você estiver por aqui pelo Senado, você está convidado para uma audiência pública lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O relator, o senador Eduardo Braga, me ligou ontem me pedindo que eu presidisse essa audiência pública hoje, uma das últimas audiências que serão feitas, de tantas que já foram feitas aqui. Depois disso, a próxima etapa é debruçar sobre o texto que veio da Câmara e todas as emendas, são centenas e centenas de emendas. Eu mesmo apresentei mais de 30, propondo mudanças no texto que veio da Câmara. Por quê? Porque eu quero restabelecer os princípios que foram combinados lá atrás. Então, avança. Eu tenho a impressão que até o final do ano a gente vota aqui no Senado para devolver para a Câmara um projeto mais estruturado e dentro dos princípios que nós combinamos lá atrás. No esboço de momento, quem seria beneficiado de fato? A indústria é a maior beneficiada até aqui e o maior, quem mais perde é o setor de serviços. O setor que está mais próximo da população é o salão de beleza, que terá cento e tantos % de aumento da forma que está escrito no texto. É a mensalidade escolar, que também vai sofrer muito com o texto que está aprovado na Câmara. Ou seja, atinge em cheio a população que precisa pagar menos imposto. Então, o desafio é exatamente mudar isso que está posto.
Você vê a visão, né, de um senador, a visão do Senado, né? Ele disse aqui que já propôs mais de 30 emendas. O deputado Tiago de Joaldo, quando ele esteve conosco, a visão do deputado é totalmente diferente, né? A visão do deputado Tiago de Joaldo é que o contribuinte ele seria beneficiado com o esboço, né, que está a reforma tributária no momento. Mas, parabéns, senador, pelas discussões, deu para entender nesses pontos de forma sucinta que o senhor citou, e nós esperamos que essa reforma venha de fato, né, melhorar a vida de todos os brasileiros. É fato que precisamos reduzir essa carga tributária e que também alguns estão sendo fundidos, né, e ali ficando em apenas uma contribuição. Né? 5 impostos que se transformam em um. Eu não entrei mais em detalhes aqui para que o seu... Eu dei uma estudada um pouquinho sobre a reforma, então isso é importante. Uma outra pauta importante, ela não chegou ainda no Senado, mas eu tenho certeza que já há essa repercussão, que é a discriminação do aborto. Qual a opinião do senador Laércio Oliveira? Eu sou contra. Eu prometi à minha mãe que, quando eu venci as eleições para deputado federal, eu prometi à minha mãe e a mim mesmo que tudo que eu precisasse votar aqui no Congresso Nacional e que fosse de encontro à palavra de Deus, eu seria contra. Eu votaria contra. Então, eu trabalho pela vida. Então, uma vez, um dia desse, me perguntaram a semana passada, Cléo, por que eu assinei um pedido de plebiscito para que a sociedade dê a sua opinião, se é a favor ou contra o aborto. Por que eu assinei, já que eu sou contra o aborto? E a resposta foi muito simples que eu dei. Eu disse, olha, eu já tenho a minha convicção. Eu não vou mudar a minha convicção pelos meus princípios, mas a sociedade tem o direito de se manifestar em um assunto tão grave e que vem sendo assim, e que o STF tomou essa atitude tão absurda. Então, nós, agentes públicos, a gente precisa entender que a nossa raiz é o povo, é a sociedade. É aquela pessoa que eu conheço, que você conhece, que está lá no povoado mais distante possível lá do nosso estado. Aquela mulher, aquele homem precisa ser ouvido. Não a gente não tem a verdade acima de qualquer coisa. Então eu sou a favor do plebiscito exatamente por isso. Eu queria saber o que é que a sociedade brasileira pensa. Mas eu lamento muito esse assunto ter prosperado dentro do Supremo Tribunal Federal, mas quem faz as leis é o Congresso Nacional. E nós saberemos fazer esse enfrentamento aqui para definitivamente resolver essa situação. A discussão já foi aberta? Né? Já foi aberta, tem se falado todos os dias no plenário, se fala sobre isso. Tem alguns colegas aqui no Senado que defendem essa bandeira mais declaradamente, e eles procuram manter esse assunto sempre aquecido dentro do Senado, mas o Senado está comprometido com isso e a gente não vai permitir que isso aconteça. Para não dizer que não falamos das flores, eleições 2024. O PP terá candidato nas cidades que têm a representatividade no estado de Sergipe? Tem a expectativa do PP fazer dobradinha na maioria dos municípios lá do estado. Nós estamos planejando o PP para que ele saia mais forte do que ele saiu da eleição municipal anterior. Na eleição anterior foi praticamente quando eu assumi o PP. O PP não tinha nenhum vereador em Aracaju, tinha 23 vereadores no estado todo, que ninguém sabia quem era. Hoje o PP tem mais de 100 vereadores, tem 2 cadeiras em Aracaju, tem 8 prefeitos, e a gente vai avançar muito nisso. Tem uma impressão que nós teremos mais de 15 prefeitos eleitos pelo progressista no estado e mais outros
no outro tanto como vice-prefeito. O PP tem buscado a chapa majoritária em todos os locais, principalmente naqueles municípios onde a gente tem uma participação política maior. Eu estou muito feliz com esse novo momento e a gente tem feito isso tudo de uma forma muito tranquila, de uma forma muito simples, de uma forma muito participativa. Eu acho que sim, que chegou a hora, agora é a hora da gente começar a discutir a política municipal e a gente está perseguindo. Quero dizer a você que possivelmente no dia 11 de novembro, um dia simbólico em função do número do nosso partido, que é o 11, nós deveremos fazer um ato em Aracaju para a filiação de muita gente lá no nosso partido, inclusive de prefeitos que estão saindo das suas siglas e vindo para o Progressista. Em uma situação específica de Buquim, talvez o senhor me diga que quem vai conduzir a sucessão é o prefeito Heraldo de Andrade. Mas eu gostaria de saber da opinião do senador. No município nós temos o empresário, uma pessoa renomada no município, um gerador de empregos, o Jorge Mitidieri, que até então está no União Brasil, que pleiteia, né, a candidatura de prefeito no município, e tem pelo PP o ex-prefeito Luiz Fonseca. O senhor tem preferência? Certamente a minha história em Buquim é uma história que tem uma larga identidade, uma profunda identidade com Heraldo. A gente já começou a conduzir esse assunto. Nós vamos conversar bastante para tentar encontrar uma harmonia necessária, um alinhamento de ações necessário para que Buquim continue avançando da forma que avançou. Eu tenho consciência absoluta que o parlamentar que mais destinou emendas para Buquim fui eu. E eu sou progressista, e o prefeito Heraldo é progressista, e Luiz é um progressista. Então, a política é feita de alianças. Eu quero estabelecer uma aliança em Buquim para que Buquim continue avançando da forma que avançou até aqui. E eu acho que isso é possível. Para finalizar, Aracaju já tem um candidato, vai com Edivaldo, como é que está a construção? Aracaju é o bloco comandado pelo governador Fábio Mitidieri, que o prefeito Edivaldo Nogueira terá uma participação importantíssima na decisão do nome que virá. Os nomes estão postos, o Progressistas tem um nome muito bom, que é Fabiano Oliveira. Então, outros partidos também apresentarão nomes importantes. E nós vamos fazer uma discussão e certamente saberemos também, com inteligência e com sabedoria, chegar no resultado final, que é vencer as eleições. Senador, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma satisfação estar aqui no gabinete do senhor, gravando para o podcast Na Bancada com Cléo Menezes. O programa é na bancada, mas o moído é comigo. Valeu, um abraço. Bom demais. Tchau, gente.